Boa noite a todos. Tem sido um dia extremamente gostoso, agradável, e eu quero agradecer vocês, todos vocês, pela hospitalidade, pela forma tão gostosa como nos receberam, pelo convite do pastor Roni e pela oportunidade de nós aprendermos juntos. Né? Eu quero orar mais uma vez. Deus, tem misericórdia de mim, pecador, vaso frágil, pequeno e indigno. Que a tua boa mão seja comigo, não pelos meus méritos, mas pelos méritos de Cristo. Em nome dele eu te clamo e te suplico. Amém. Por favor, abram suas Bíblias em Romanos, capítulo 12. Eu vou jogar a projeção para vocês. A projeção que estará aqui é da Nova Versão Internacional. Em alguns momentos eu vou ler outros trechos de Romanos, um outro trecho de Romanos. Lerei na Nova Versão Transformadora. Tá? Mas esse texto, que é o texto central da nossa reflexão dessa noite, estará projetado para você em alguns momentos aí da nossa reflexão. Romanos 12, 1 e 2, é um texto que você conhece bem, um texto bastante conhecido pela Igreja do Senhor Jesus, e ele diz assim: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, a agradável e perfeita vontade de Deus. Talvez você esteja se perguntando o que esse texto tem a ver com família. Bom, a gente já vai chegar lá. Nós estamos vivendo uma época complicada no Brasil, não é mesmo? As notícias não são boas, os nossos referenciais de governantes não são bons, e parece que, à medida que o tempo vai passando, à medida que a realidade vai se sucedendo, os dias vão se sucedendo, a esperança parece que começa a escorrer pelos vãos dos dedos. Nós ficamos inquietos com a realidade à nossa volta. Nós nos preocupamos com o futuro, nós nos preocupamos com o que vem depois. Na verdade, a gente se preocupa com o que está acontecendo agora e como vai ser o desfecho do agora. Olhamos para a realidade e não vemos um encaminhamento claro, soluções claras. E nos perguntamos: Deus, e aí, hein? Como é que fica tudo isso? Agora, o que é interessante a gente perceber é que, ao mesmo tempo que nós temos problemas sérios acontecendo na nação, muito obrigado, ao mesmo tempo que nós temos uma inquietação, a falta de ética, a corrupção batendo à nossa porta todo dia, através das manchetes dos jornais, da TV, das revistas, ou até mesmo no nosso trabalho, enfim, apesar do nosso diálogo constante e próximo com o que está acontecendo no país, às vezes vindo através de uma carta de desemprego, de demissão do seu trabalho e coisas do tipo, o que nós percebemos também é que há um clamor por justiça, não é verdade? Há um clamor por correção, há um clamor para que as coisas sejam de forma diferente do que tem sido. A revista Veja, na semana passada, estampou na sua capa: basta! Precisamos de governantes que tenham grandeza. E a pergunta toda que eu me faço nessa hora é: grandeza baseado em quê? Que valores morais são esses aos quais vocês estão se referindo? Vocês estão buscando correção, clamando por correção, e não é só a revista Veja que faz isso. Toda a sociedade tem pedido por isso. Baseado em quê? Por outro lado, nós vivemos no Brasil uma disseminação de ideias contrárias ou de ideias
tidas como politicamente corretas, vanguardistas, como, por exemplo, a questão da definição de gênero sexual das pessoas. Clamamos por justiça social, justiça, correção na política, na ética política, mas perceba que você olha para o outro lado do muro e o que você vê é uma disposição galopante de fazer o que é errado. É esse quadro ambíguo, na verdade esquizofrênico, que a sociedade está vivendo. E a gente está no meio de tudo isso aí. E a pergunta que eu faço para você é o seguinte: será que os cristãos, será que as famílias cristãs têm alguma coisa a oferecer para esse mundo que está à deriva, buscando respostas, querendo respostas, almejando respostas, sem de fato encontrá-las? É sobre isso que Paulo está falando aqui. E eu quero dizer para vocês que, apesar desse texto não ser focado em famílias, ele diz respeito à agência cristã nesse mundo. Quando eu digo de agência cristã nesse mundo, eu falo do exercício da vida cristã de todos nós nesse mundo, e isso inclui a nossa família. Na verdade, quando Paulo chega aqui no capítulo 12, ele está terminando, ele está fazendo uma transição onde ele falou já uma série de coisas. Ele falou sobre a grandeza dos atos de Deus em nosso favor. Lembre-se, ele está falando para uma comunidade predominantemente romana do primeiro século. Pessoas que não têm uma ligação, não tinham um background, não tinham um passado ligado com o judaísmo, o cristianismo, embora houvesse judeus também. Ele vai lidar com judeus, vai lidar com gentios, os não cristãos, os não judeus, dentro do contexto da igreja local. Mas ele está falando com gente comum, com gente que vive o dia a dia debaixo das loucuras de César Augusto, de Nero, ou seja lá quem for. De gente que está lidando com corrupção no governo. De gente que provavelmente não tem liberdade, porque mais da metade da população da Roma Antiga era composta de servos. Gente que vive de uma maneira similar à nossa aqui. Gente que está passando por dificuldades. Gente que tem o seu trabalho, gente que tem as suas dificuldades, que precisa lutar para que o dia a dia aconteça e aconteça bem. E ele vem trabalhando toda a grandeza da obra de Deus nos 11 primeiros capítulos. Só para você ter uma ideia, é só um resumo, próximo slide. A gente vai pular, na verdade, aqui não para o próximo, para o outro ainda. Tá? Para o próximo agora, obrigado. Algumas evidências da misericórdia de Deus, já tratadas anteriormente nos 11 primeiros capítulos, basicamente estou pegando aqui alguns itens do capítulo 8, porque é isso que Paulo está recuperando lá no capítulo 12. É essa a base da argumentação que ele vai fazer para os cristãos ali no capítulo 12. E a gente já vai voltar para o capítulo 12. Mas preste atenção aqui nas evidências da misericórdia de Deus para um povo que está vivendo numa situação que não é diferente da nossa, que não é muito diferente da nossa. Famílias cristãs vivendo numa realidade que não é muito diferente da nossa. Então, olha só o que ele está falando a respeito das misericórdias de Deus, dos atos de Deus em favor do homem. Não existe mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, Romanos 8:1. Fomos tornados filhos de um Pai amoroso, fomos adotados por Ele, temos uma relação íntima com o próprio Deus, não pelos nossos méritos. Ele vai tratar da questão da meritocracia humana, lá nos capítulos 3 e 4 de Romanos, dizendo que o mérito não é nosso. Você foi medido, pesado, avaliado diante de Deus e considerado insuficiente. Mas Jesus se entregou para você e Ele, medido, pesado e avaliado, é considerado mais do que suficiente em nosso lugar e é por isso que nós somos justificados mediante a fé em Cristo. Uau, que segurança! Que lastro de vida! Olha só, temos a garantia de um futuro que pulverizará tristeza e sofrimentos vividos no presente. Isso é promessa. Está lá em Romanos 8:18. Somos sustentados no presente pelas intercessões do Espírito Santo de Deus, porque nem sabemos como orar muitas vezes.
A gente se aproxima às vezes de Deus sem saber como expressar a nossa inquietação, a nossa dor, o nosso dissabor, as nossas tristezas e até mesmo as nossas alegrias e exultação. Às vezes a gente está tão pleno de exultação que a gente não consegue nem verbalizar para Deus. Já passou por isso? Que você está tão assim com Deus, Deus, e Deus fala, eu sei. Saquei, fica tranquilo. Eu estou entendendo. Essa é a ideia aqui. Olha só, Romanos 8:31, Deus é por nós e não contra nós. Deus não poupa nada para o nosso bem, e o sacrifício de Jesus é a prova cabal disso. Nenhuma tragédia, nenhuma perda, nenhuma crise, nenhuma ameaça, seja lá o que for, pode nos afastar, nos distanciar do amor de Deus. Aqui é uma pincelada nas muitas misericórdias de Deus. Naquilo que Deus é, na agenda de Deus para mim e para você. Voltando para o texto, eu quero associar isso a uma questão que é essencial. Nós vimos ali que Paulo está falando, olha, diante de todos esses atos de Deus em nosso favor, eu quero clamar a vocês, meus irmãos que vivem em Roma, eu quero clamar a vocês, meus irmãos que vivem em Indaiatuba, que apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, porque esse é o culto racional de vocês, é o nosso culto racional. Já vou voltar para o texto daqui a pouco. Mas deixa eu falar para vocês que isso que Paulo está recuperando aqui é uma infinidade, é uma imensidão de informações. Porque se você voltar para o capítulo 1, antes de chegar nessa conclusão maravilhosa sobre a misericórdia de Deus e apresentar um clamor para a igreja, a forma correta de responder a Deus diante das suas muitas misericórdias, ele tratou do problema sério da humanidade. E ele vai trabalhar, ele vai apresentar as questões, o grande problema, ele vai fazer um retrato do problema da humanidade, do porquê a humanidade precisa do favor de Deus, e no meio desse problema, há dois elementos que me chamam a atenção e que dizem respeito ao nosso assunto dessa noite, que tem a ver com a verdadeira masculinidade e a verdadeira feminilidade. Ou a adulteração da masculinidade e a adulteração da feminilidade, imersos no centro de todo o projeto, de todo o processo de rebelião, de rebeldia contra Deus. Isso fica muito claro no primeiro capítulo de Romanos. E a gente vai ler agora, rapidamente. Eu não vou expor Romanos 1, mas eu quero mostrar para vocês o que Paulo já apresentou no começo aqui da carta. É um texto bem conhecido de vocês também, então eu vou ler de forma bastante rápida aqui, sem entrar muito em detalhes, ok? Para a gente voltar para Romanos 12. Então, capítulo 1, versículo 18, olha só o que ele está falando. Assim, Deus mostra do céu sua ira contra todos os que são pecadores e perversos, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Percebam, lembram o que a gente falou hoje de manhã? Que a realidade, quando o Senhor Jesus chega diante de Pilatos e fala, esse é o cerne, essa é a razão do porquê eu vim ao mundo, dar testemunho da verdade. Dizer para vocês que vocês têm transformado desde o princípio, desde o primeiro momento em que vocês levantaram um punho contra Deus, a verdade em mentira e a mentira em verdade. Eu estou dizendo para vocês, não vai funcionar. E eu estou resgatando a verdade, porque a verdade está no banco dos réus ali. Olha só Paulo recuperando essa informação aqui. Qual é o grande problema? O problema do homem ímpio que peca contra Deus é que ele adultera os fatos, transformando verdade em mentira e com isso pecando contra o seu próximo. Ele peca contra o seu próximo ao deter a verdade, ao deter o acesso à verdade, a militar contra a verdade. Sabem a verdade a respeito de Deus, pois ele a tornou evidente. Por meio de tudo o que ele fez desde a criação do mundo, podem perceber claramente seus atributos invisíveis, seu poder eterno e sua natureza divina. Portanto, não tem desculpa alguma. Sim, eles conheciam algo sobre Deus, mas não o adoraram, nem lhe agradeceram. Em vez disso,
Começaram a inventar ideias tolas, e com isso sua mente ficou obscurecida e confusa. Dizendo-se sábio, tornaram-se tolos. Trocaram a grandeza do Deus imortal por imagens de seres humanos mortais, bem como de aves, animais e répteis. Aquela história, o coração do homem é um altar. Nós somos seres adoradores, e se Deus não está no centro do altar, tem alguma outra coisa lá. O altar nunca fica vazio. Por isso Deus os entregou aos desejos pecaminosos do seu coração. E aqui a ideia não é de que Deus empurrou as pessoas para o pecado, mas que Deus simplesmente restringiu a sua ação, tirou a sua ação restritora, para que eles dessem livre cabo aos seus desejos. É mais ou menos aquela ideia. Você quer chafurdar na lama? Você quer se lambuzar de sorvete até passar mal? Se lambuze de sorvete até passar mal. Tá bom, quer comer? Coma. Eu não vou impedir você. Essa é a ideia aqui. É grave, é sério, mas não acabou ainda. Perceba, a gente está falando das misericórdias de Deus, ok? É desse cenário que nós somos retirados, com um propósito. Por isso Deus entregou a desejos pecaminosos do seu coração. Como resultado, praticaram entre si coisas desprezíveis e degradantes com o próprio corpo. Olha só, está chegando aqui na questão do exercício da nossa sexualidade, do exercício da nossa masculinidade, homens, e do exercício, mulheres, da feminilidade. Trocaram a verdade sobre Deus pela mentira, já falamos sobre isso. Desse modo, adoraram e serviram coisas que Deus criou em lugar do Criador, que é digno de louvor eterno. Amém. Verdade. Por isso, Deus os entregou a desejos vergonhosos. De novo, você quer se lambuzar? Você vai se lambuzar. Até as mulheres trocaram sua forma natural de ter relações sexuais por práticas não naturais. E os homens, em vez de ter relações sexuais normais com mulheres, arderam de desejo uns pelos outros. Homens praticaram atos indecentes com outros homens, e em decorrência desse pecado sofreram em si mesmos o castigo que mereciam. Uma vez que consideraram que conhecer a Deus era algo inútil, o próprio Deus os entregou a um inútil modo de pensar, deixando que fizessem coisas que jamais deveriam ser feitas. A vida deles se encheu de toda espécie de perversidade, pecado, ganância, ódio, inveja, homicídio, discórdia, engano, malícia e fofocas. Espalham calúnias, odeiam a Deus, são insolentes, orgulhosos e arrogantes, e inventam novas maneiras de pecar e desobedecem a seus pais. Não têm entendimento, quebram suas promessas, não mostram afeição nem misericórdia, sabem que de acordo com a justiça de Deus, quem pratica essas coisas merece morrer, mas ainda assim continuam a praticá-las e, o que é pior, incentivam outros também a fazê-lo. Que cenário, hein? Detalhe, nós que cremos em Cristo, fomos tirados exatamente dessa forma de pensar e de ver a vida e de agir no mundo. Nós não somos melhores que os não cristãos. Nós simplesmente reconhecemos a doença e recebemos a cura. Tenha isso em mente. Os cristãos não são melhores. São pessoas que reconheceram a doença e receberam a cura. Mas esse é o ponto. Se nós recebemos misericórdia de Deus, e é disso que Romanos está falando, nós somos chamados a um viver diferenciado agora, e nós voltamos para Romanos 12. Percebam que no cerne, dentro de todo desse esfacelamento da realidade humana diante de Deus, desse distanciamento, existe inclusive uma adulteração dos aspectos da masculinidade criada por Deus e da feminilidade criada por Deus lá no Éden. Deus cria um homem, varão, e uma mulher, varoa, para que juntos, debaixo da mesma missão, cada um com a sua função, trabalhem em prol da grandeza de Deus, do projeto de Deus, que inclui o próprio homem. E esse projeto está adulterado agora por conta da rebelião, por conta do punho levantado contra Deus. Eu e você fomos tirados dessa situação.
vimos pela ação do Espírito Santo nas nossas vidas o quanto a gente estava encrencado. E agora, diante de Deus, nós temos uma vida nova para viver, e isso inclui a restauração da nossa compreensão sobre a nossa masculinidade, homens e mulheres, sobre a verdadeira feminilidade. É possível esse resgate. E se você acha que não, leia o livro de Ruth. E veja lá o exemplo que Deus proporciona para uma sociedade enferma através de uma mulher que não tem medo de ser uma mulher segundo o coração de Deus, Ruth, e um homem que assume a responsabilidade de ser homem dentro da sociedade, Boaz. Por que será que Deus faz questão de exemplificar, usando duas pessoas reais, com crises terríveis, dentro de um contexto totalmente crítico, como foi o contexto de Juízes, a possibilidade de que seres humanos resgatados por Deus podem sim trazer luz para esse mundo? Juízes, Roma, Indaiatuba, Brasil, século 21. Não tem diferença. Detalhes, particularidades, os desafios são sempre os mesmos. Voltando para Romanos, capítulo 12. Paulo fala, portanto, irmãos, diante de tudo isso, diante desse quadro triste do qual a gente foi tirado, diante das garantias que nós temos no Senhor Jesus, eu quero rogar, é um clamor enfático aqui, que vocês ofereçam o seu corpo, se ofereçam. E a palavra utilizada aqui, no grego, dá a ideia de todo o seu ser. Não é só oferecer um tempo, uma parte do seu tempo, o culto da noite, a escola dominical de manhã ou programas na igreja. Não, é o exercício da própria vida. É o todo, é a soma de quem você é e a soma da sua história. É essa a ideia aqui, ofereçam a sua existência, o exercício da sua existência como sacrifício vivo, ou seja, dedicado totalmente a Deus. Isso não significa que você vai sair da igreja, ok, eu preciso ver qual é o primeiro convento mais próximo daqui e me enfurnar lá. É isso que Deus quer, não é? Não! É o exercício da sua masculinidade, homem. É o exercício da sua feminilidade, mulher. É o exercício da sua paternidade, homem. É o exercício da sua maternidade, mulher. É o exercício da sua filiação, filho. É o exercício da sua vida acadêmica, estudante. São todos os aspectos. É a maneira como eu me entretenho. É a maneira como eu leio a sociedade, é a maneira como eu reajo quando eu abro o jornal de manhã e lido com as notícias que nem sempre, venhamos e convenhamos, não têm sido nada boas. Deixa eu confessar o meu pecado para vocês aqui. Romanos 13 fala que a gente precisa interceder pelas autoridades do nosso país. Ô tarefa difícil, gente. Eu sofro com essa tarefa. Eu até faço orações, mas normalmente elas são imprecatórias. Senhor, desce além. Não é isso que Deus pede. André, não é essa. Eu tive que tratar o meu coração diante de Deus. Eu tenho que tratar constantemente o meu coração diante de Deus, porque o André, ele pega a sua indignação com a situação e Deus, não é possível. E eu tenho que trabalhar a minha indignação diante de Deus da forma correta, mas eu também tenho o dever como crente. Eu tenho o dever como agente de Deus, como cidadão do reino de Deus, vivendo no reino dos homens, de interceder até mesmo por aqueles loucos que tornam a nossa vida louca, muitas vezes. É esse o papel, é essa agência que Deus espera da gente. Queridos, quais seriam os sonhos de Deus para a Igreja Batista Vida Nova em Indaiatuba, dentro de Indaiatuba? Já parou para pensar nisso? Deus, o que o Senhor quer com a gente aqui, hein? Por que a gente existe aqui? Quais são os seus propósitos para a gente aqui? Parou para pensar? Eu posso dizer pelo menos para você que de imediato, mostrar que família é uma coisa que funciona,
e que ser homem ou ser homem segundo os padrões de Deus é uma coisa que funciona e é necessário, a sociedade está clamando por homens de verdade. Ao mesmo tempo que fala, nós precisamos de homens que tenham grandeza, e por outro lado, defendendo a desarticulação dessa masculinidade para quem acha que não, eu nasci num corpo de homem, mas eu não quero ser homem, eu prefiro ser mulher. Olha só a incoerência. E nós precisamos mostrar que, olha, essa grandeza pela qual vocês clamam, ela é possível sim, porque ela vem de Deus. O que vocês estão clamando é algo que só Deus pode fornecer, que só Ele pode construir. É um caráter que só Ele pode lapidar na vida das pessoas. Ele está fazendo isso comigo, está fazendo isso com você. E Ele quer justamente isso, que esse lapidar da minha vida, da sua vida, comece a aparecer por aí. Essa é a ideia de Jesus quando Ele fala, olha, vocês são sal da terra e luz do mundo. O sal, se perdeu o sabor, não serve para nada. E a luz não pode iluminar se fica debaixo da cama, debaixo da mesa, escondida dentro do armário. Essa ideia, entenda, e a coisa vai além aqui, quando Paulo fala, olha, essa oferta integral da existência, esse é o verdadeiro culto de vocês. Nós não cultuamos a Deus simplesmente quando chegamos aqui no domingo à noite. Isso aqui é importante, a celebração, isso é bíblico. Mas o verdadeiro culto, e a palavra usada aqui, a palavra racional, tem a ver com... no original ela fala, é a palavra lógicos. Tem a ver com coerência, com lógica. O culto coerente de um cristão é a sua vida, é o exercício da sua existência diante de Deus. E não só o tempo que ele passa no final de semana na igreja. Embora esse tempo também seja muito importante. Ninguém pode negar isso. Hoje, enquanto eu ouvi aqui, tem umas coisas que só acontecem na igreja, gente. Hoje eu ouvi Logos depois de 30 e poucos anos. Falei, cara, eu conheço essa música. Nelson, obrigado. Você recuperou uma das minhas músicas favoritas na minha adolescência. A Elaine falou, você conhece essa também? Eu falei, conheço. Mas, meu pai do céu, o que você não conhece? Foi das antigas, eu acho que eu conheço quase todas. Percebe? Coisas que Deus permite na nossa comunhão, mas isso é uma fração, são os presentes que Deus nos dá, mas a ação, queridos, é lá fora. E crente não pode viver vida dicotômica. Uma hora eu estou aqui dentro da igreja e aqui eu sou santo, e lá fora eu vivo a vida do jeito que dá para levar. Não, a coerência é total, é integral. Essa é a ideia de culto real. Nós cultuamos a Deus quando vivemos intencionalmente a nossa existência em todas as instâncias da vida diante dEle. Inclusive educação de filhos. Dá trabalho? Dá. Custa alguma coisa? Pode custar. A questão é, de quem você quer ouvir muito bem no final das contas? Essa é a ideia. Deixa eu colocar para vocês aqui, rapidamente, no próximo slide, uma proposta que aparece num livro chamado Homem e Mulher, o seu papel na família, na igreja e na sociedade, organizado pelo Wayne Grudem e o John Piper. E eu achei muito interessante essa proposta sobre o que significa sobre o que é de fato a masculinidade criada por Deus e a feminilidade criada por Deus. E eu creio que a gente deve orar para que isso aconteça na nossa vida, e não só nos finais de semana na igreja, e não só escondido dentro da nossa realidade vivida no cristianismo doméstico, mas essa é uma realidade que precisa aparecer para a sociedade, porque a sociedade está clamando por isso aqui. Olha só o que eles falam. No cerne da masculinidade madura está um senso de responsabilidade benevolente para liderar mulheres, prover a elas e protegê-las através das formas apropriadas aos diferentes relacionamentos de um homem. Uma das coisas que eu mais ouço as mulheres reclamarem hoje é: falta homem no mercado, e os que tem são os bananas. E eu, como homem, fico inquieto com isso. Porque eu não sou um banana. Mas a responsabilidade que eu tenho com a minha esposa é única, é dedicada a ela.
E os cuidados que eu tenho com ela, como esposa, como mulher, são únicos. Embora de uma dimensão, numa frequência menor, eu também terei que ter esse cuidado com as minhas irmãs em Cristo e com as mulheres que estão em fora, inclusive aquelas que não se dão respeito. Homens, e aqui há vários homens, e eu creio que vocês não são banana. Está aqui uma boa chance de mostrar o Evangelho para a sociedade. Mostrando o que significa. Liderar não é mandar. Liderar é conduzir, é direcionar, é prover, é estar atento às necessidades. Em nenhum momento a liderança masculina, bíblica, colocada por Deus, ela é opressiva, ela é mandona, ela é ditatorial. Isso não existe da parte de Deus para o homem. Ele é aquele que tem que cuidar, que tem que prover, que tem que zelar, que tem que conduzir com cuidado a mulher como o vaso mais frágil. A nossa sociedade está precisando desses modelos. Não tem, está faltando. O que vocês, pais de adolescentes, meninos, adolescentes e jovens, têm incutido na mente deles em relação a isso? É importante. Uma das áreas mais nevrálgicas da igreja, onde os homens têm sido ausentes, é no Ministério de Educação Infantil. Quando eu ouço alguém, como o pastor Roni, falando que começou o seu ministério como pastor de crianças, eu vibro por dentro. Se um dia eu for pastor de uma igreja e tiver condições de chamar alguém para ser pastor de crianças, talvez eu venha cooptar o Roni. Roni, você não quer ser pastor lá comigo e tudo mais? Vocês vão ficar sem pastor, desculpe. Dá um jeito de segurar ele aí. É óbvio, ele não vai, provavelmente, é mais fácil eu vir trabalhar com ele do que ele ir trabalhar comigo, mas enfim, isso é outro problema. Tá? Mas percebam, isso é importante porque mostra a seriedade, a necessidade de que modelos masculinos estejam presentes na vida das nossas crianças. E a gente tem que tirar de uma vez por todas da nossa mente essa ideia de que ministério infantil é coisa de mulher. É coisa tanto de homem quanto de mulher. Aí depois você começa a ver uma geração de meninos desinteressados nas coisas de Deus, encostados, acomodados, largados. Eu falo, mas de onde saiu isso? Saiu da sua inoperância, da minha inoperância como homem. Como exemplos que deviam mostrar, rapaz, o negócio aqui é diferente, a cartilha aqui funciona de acordo com o que a Bíblia fala. Não é colocar as mulheres para escanteio, senhores, mas é participar da realidade onde elas já estão vivendo. Em casa, muitas vezes chegar lá e ver aquela louça que ficou do almoço de domingo, porque hoje não teve louça, olha só que beleza. Para quem almoçou aqui, não teve louça de domingo. Mas é chegar em casa e muitas vezes ver aquela louça de domingo, ou a louça de um dia à noite lá, ver que a esposa se matou de trabalhar, e falar, benzinho, fica tranquilo, eu vou lavar a louça para você. É participar da vida comum do lar, é dar o exemplo dentro de casa, é dar o exemplo na igreja, dar o exemplo na sociedade. Mostrando que, sim, eu me preocupo, sim, eu me incomodo. Se nós queremos famílias fortes, nós precisamos recuperar essa masculinidade que foi deteriorada naquele cenário que Paulo apresenta lá no capítulo 1, e que ele mostra agora para a gente que, se a gente quer viver integralmente, a masculinidade resgatada, restaurada e redimida também tem que entrar no pacote. Calma, mulheres, ou melhor, calma, homens, eu vou chegar nas mulheres também. Mas perceba aqui, no centro da masculinidade madura, diante de Deus, existe esse senso de responsabilidade. Essa atitude de sair da letargia, da zona de conforto e tomar posição. Homens, isso significa abrir mão de algumas coisas que vocês gostam de fazer muito, que nós gostamos de fazer muito. Inclusive o jogo de futebol do seu time favorito. Às vezes. Embora nem sempre você precise abrir mão disso. Até porque ela, amorosa como é, sábia como é, sabe que aquele momento é especial para você. Mas às vezes você vai ter que abrir mão. Situação hipotética.
final de campeonato, seu time é finalista, aquele jogo de roer todos os dentes, e de repente rola um estresse com um dos filhos em casa, que precisam de disciplina. Você terceiriza a responsabilidade de disciplinar o seu filho para sua esposa porque o futebol é mais importante, ou você simplesmente esquece um momento, a final do campeonato, e vai assumir a posição como pai? Porque essa atitude está aqui, ó, é um senso de responsabilidade benevolente com a mulher. E você está comunicando para ela: a minha família é mais importante que meu time de futebol e do que o campeonato que a gente vai ganhar ou vai perder daqui a pouco. O seu filho será sempre o seu filho. O seu time de futebol muitas vezes nem sabe que você existe. Percebe as relações? A lei não fica só no homem, eu tenho que chegar na mulher também. Ok, mulheres, para vocês agora, com todo carinho e devoção. Estou falando sério, tá? Não estou sendo irônico, não. Senão depois eu tenho que me entender com ela. Olha só que bonito isso. No cerne da feminilidade madura está uma libertadora disposição de ratificar, não é retificar, ratificar, confirmar, receber e nutrir força e liderança de homens dignos, através das formas apropriadas de diferentes relacionamentos de uma mulher. Eis aqui, senhoras e senhoritas, uma área difícil, não é? Porque, na verdade, o que ele está, se a gente pudesse resumir isso aqui numa palavra, seria qual palavra? Submissão, e aquela palavra que a maioria das mulheres odeia ouvir. Mas é bíblico. É bíblico, sabe por quê? Porque a constituição de vocês, mulheres, permite que só vocês consigam fazer coisas nesse processo de andar a vida ao lado de um homem. Eu acho muito curiosa a forma como Deus cria Adão e faz com que Adão entenda que ele está incompleto. Se você acha que Deus esqueceu, estava esquecendo de criar a mulher, puxa, esqueci a mulher, rapaz, como eu não vi isso antes? Você não entendeu o humor de Deus. Porque a criação da mulher é contada com um senso de humor. Eu estou aqui passando do tempo, né? Ok, estou terminando, tá? Quase acabando. Mas quando Deus chega para Adão e dá uma tarefa para ele, ok, nomeie todos os animais da criação, comece a fazer o seu trabalho, essa é a minha lista de tarefas para você. E naquele momento interativo de Adão com a criação, em que ele vai nomeando os bichinhos, ele vê que está todo mundo de parzinho. O seu tartarugo com a dona tartaruga, o seu tamanduá com a dona tamanduá, a pessoa vai passando e fala: nossa, está todo mundo de duplinha aí. E à medida que vai passando a bicharada, ele fala: peraí, mas não tem ninguém igual a mim. Está faltando alguma coisa, eu não sei o que é. E fica aquela sensação de... E Deus dando risada ali. Ah, ele sacou que tem alguma coisa. Adão, dá uma dormidinha aí. E aí você tem aquele momento que Deus forma a mulher, com todo o seu carinho, e entrega a mulher para Adão, e a hora que ele olha... Se você acha que Adão olhou para Eva e disse: ah, agora sim, essa sim, é carne da minha carne, ossos dos meus ossos, por isso vai ser chamada varoa, tudo bem. Ah, tem uma loucinha para lavar lá, menina, vai lá, porque eu tenho muito trabalho para fazer. Se você acha que essa foi a reação de Adão, olha, o cara pulava de 5 metros de altura, provavelmente. Uau! Agora sim! Porque ele entendeu que ela lhe completava. E que ela vinha trazer para ele o auxílio, trazendo coisas, trazendo componentes nessa relação que ele sozinho não teria condições de ter. E que ele, como homem, jamais teria condições de ter. Quando a mulher entende o seu papel dentro da sociedade em relação aos homens e age dessa forma, senhoras, nós temos dinamite pura, e vocês têm dinamite pura na mão. É que, infelizmente, muitas vezes, vocês preferem jogar traques.
porque acha que faz mais estrago. Não é esse tipo de estrago que Deus precisa. O que Deus precisa, o que Deus quer, é que vocês usem a dinamite que Ele deu para vocês. E é uma dinamite gozada, engraçada, porque ela não destrói, ela constrói. É um poder que não destrói, ele edifica. Edifica. Percebe? É disso que Paulo está falando. Ele não está falando especificamente disso, mas não há como você exercitar a sua piedade com Deus, oferecer o seu culto lógico a Deus, sem abandonar ou sem se engajar nesse processo de ter a sua masculinidade homem restaurada e sem ter a sua feminilidade mulher restaurada, dia após dia. E para terminar aqui, nós chegamos no versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Próximo versículo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós queremos ou não queremos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida? A gente quer sempre saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Para experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós precisamos nos engajar intencionalmente em termos a nossa mente continuamente transformada. E o que significa isso? Eu tenho critérios dados por Deus para avaliar a realidade e dizer isso me serve, isso não me serve. E não só isso. Revelar, deixar claro para a sociedade, para a humanidade, para o contexto onde eu vivo, que a verdade de Deus é muito mais negócio do que a mentira do diabo. Amém, irmãos? Vamos orar.